E para você que ficou ligado no YouTube, a gente tá de volta aqui, né? Quem ficou na Antena 1 tá perdendo, mas tá com boa música. A gente tá de volta aqui no YouTube, né? Com a continuação dessa nossa entrevista pra lá de especial, Stephanie Brits. Sim, olha só. Existem pessoas aí que transformam uma profissão não apenas pelos cargos que ocupam, mas pela coragem de abrir caminhos onde eles antes não existiam. E ao longo deste mês, a gente vai conhecer a história de personagens que ajudaram a escrever a história da advocacia em Mato Grosso do Sul. Homens e mulheres que participaram da construção das nossas instituições, defenderam a democracia e defendem ainda a democracia e deixam um legado para as futuras gerações. Esse aqui, na verdade, vai ser o nosso primeiro episódio do podcast Calendário Jurídico, especial do mês da advocacia. Uma realização do Grupo Figueiró de Comunicação, com produção da rádio Antena 1 Campo Grande. E tem mais novidade. Para ajudar, para colaborar com a construção dessa rodada jurídica, a Rádio Antena 1 convidou a advogada Kátia Paiva, conselheira estadual da OAB, presidente da Comissão de Empresas Familiares e Holding do IBDFAM, do IBDFAM-MS, e que participou da escolha e do convite aos entrevistados e está com a gente aqui agora, né, para essa programação especial, né, Stephanie? Sim, Kátia, seja muito bem-vinda. É uma alegria poder contar com você, a sua participação aqui nesse podcast Calendário Jurídico, especial mês da advocacia. Muito obrigada, Stefane, Joel. É uma grande satisfação participar dessa programação preparada pela Rádio Antena 1, em homenagem ao mês da advocacia. E ao longo dos próximos encontros, teremos a oportunidade de conhecer trajetórias que contribuíram para a construção da advocacia e das instituições de Mato Grosso do Sul. Aliás, doutora Kátia, viu o que a gente já fez? Falou assim, que participou também desse calendário, já colocamos, se faltou alguém, foi a doutora Kátia. Porque o advogado, ele se vira melhor nessa situação, né, Stephanie? Sim, e nesse primeiro episódio, a gente vai continuar conhecendo a trajetória de uma mulher que rompeu paradigmas. Foi a primeira presidente da OAB Mato Grosso do Sul e décadas depois continua sendo aí a única mulher que ocupou esse cargo, Joel. Exatamente, a doutora Helenice Pereira Carilli, a gente está feliz demais, já fizemos essa primeira etapa, quem estava na rádio, quem não está no ao vivo, né, acompanhou hoje aqui a nossa introdução, doutora, e a Stephanie, né, deixou no ar, né, uma quase pergunta, porque você nem a fez ainda, Stephanie. Vamos lá, então. Sim, rufem os tambores. Rufem os tambores. Doutora, a senhora participou aí de uma transformação política, né? A gente viu impeachment presidenciável também. Fala um pouquinho da sua participação nessa trajetória, doutora. Diretas já, hein, doutora? Aquela expectativa. Diretas já, né? Nós participamos, assim, fomos para Palanque, porque na época eu ainda era conselheira aqui, ainda não era presidente. Isso aqui em Campo Grande, doutora? Fui no Rio de Janeiro e fui em São Paulo. Você sabe o porquê da minha pergunta? Sim. Na época, a gente tinha muito pouco acesso não tinha rede social. Então, a gente tinha basicamente em Mato Grosso do Sul, doutora Kátia, 2 televisões. Né? Então, e assim, isso não chegou da maneira como foi. A gente ficou conhecendo um pouco depois, né? Bem depois. E a senhora estava ali, no Palanque. Fui em Palanque, aí teve movimento aqui, fizemos, se eu não me engano, em frente ao Maria Constança, de Barros Machado. Que dava um movimento bom lá, muito egresso daquela escola também, né? E foi muito bom, foi uma participação importante, precisava, né? Teve uma frustração pela não aprovação da emenda Dante de Oliveira ou aquilo foi um combustível para a briga ficar maior? Não, eu acho que motivou mais, né? Vamos para a briga, né? A OAB teve seu momento que era sempre de muita luta, né? A vontade de lutar, de brigar por aquilo que era do interesse do país, não era só da classe, né? E falava alto. Depois de ter vivenciado esses momentos de aprendizado naquele período, o que a senhora considera essencial para a advocacia de hoje? Olha, para a advocacia de hoje é essencial o espírito de luta mesmo, porque está cada dia mais difícil para o advogado. Na advocacia em si é muito difícil. É uma carreira para fortes, para pessoas que têm muita coragem, saber digerir as derrotas, né? E vibrar com as vitórias, porque nem tudo é vitória. Então, é muito importante hoje esse espírito de luta. Isso vem lá de trás. Quem assimilou se dá bem. Quem não assimilou, não
nem aguenta na advocacia. Você vê o número de pessoas que adentram a advocacia e o número que fica. Doutora, a senhora vivenciou isso, vivencia, né, no modo acadêmico também, e eu vou fazer aqui uma reflexão, né? Espero ser bem compreendido. Eu começo a fazer faculdade de jornalismo meio tarde, e a gente divide muito uma rivalidade ali com o pessoal do direito, né? Uhum. E o pessoal do direito sempre já chegava ali de terninho, de gravata e tal, e a gente, né? E eu entro na academia para direito agora e eu não percebo isso mais dos acadêmicos, essa vontade de já aparecer. Isso prejudica um pouco essa luta, essa briga? Eu acho que um pouco disso aí, eu vou te falar o que eu Tem uma penso. desglamorização do acadêmico? Sim, mas é porque hoje o acadêmico é muito voltado para concurso público. Então ele está naquela fase de início de estudar para depois ele ir para um outro curso, para concurso público. Você observa o número de participantes de concurso público. Já famosa responde estabilidade. tudo, né? Dá mais estabilidade, claro, não tenha dúvida nenhuma. E o advogado que vai para o dia a dia, ele acaba ali, o aluno, o acadêmico, cooptado, porque ele vai, vamos dizer assim, ficar fora daquele contexto, ele chega lá todo engravatadinho, mas ainda tem aqueles que vão com um perfil diferente, né? O que a senhora atribui? Acha que a desistência desse acadêmico de direito e não enfrentar a advocacia e preferir procurar pelas carreiras jurídicas, tais como promotor de justiça, defensoria pública, juízes? O que a senhora atribui? Porque você é advogado do mesmo jeito. Você é advogado da promotoria, você advoga a causa da vítima. Você está ali para... ou então a causa social, a causa da sociedade, do Estado ou da nação. E no caso da advocacia particular, você está na causa do cliente. E o juiz é o que vai tirar o que é certo, o que é errado disso dentro da ótica dele. Nem sempre é a correta também, né? O juiz também erra. E, doutora, nessa sua trajetória, que a gente falou até na nossa entrevista ao vivo, né? A primeira presidente mulher da OAB-MS, advogada também num período aí em que essa profissão era predominantemente masculina, né? Em algum momento, a senhora sentiu que precisava provar a sua competência simplesmente por ser mulher e ser uma advogada e ocupando até um alto cargo de liderança? Olha, eu senti pouco isso, porque eu sempre fiz da minha vida um crescimento. E faço até hoje. Hoje, com a idade que eu estou, eu tenho que crescer espiritualmente, perdoar mais, aceitar mais, não é? Então, sempre eu fiz esse crescimento. Então, eu não senti tanto por isso, porque você ia crescendo conforme o meio te permite, claro, lutando para ocupar o espaço, sempre lutando para ocupar o espaço. E abrindo para as colegas. A gente conversava muito na época que eu comecei, o fórum era lá na 26 de agosto, onde é a Casa da Cultura hoje. Depois que mudou para o fundo, para aquele edifício, né? Era um número de advogados que a gente reunia no café, até quando o juiz era inconveniente, todos nós sabíamos. Uma dava suporte para a outra, olha, eu vou lá naquele juiz, você vai comigo? Eu vou. Entendeu? Então, era uma coisa assim, existia tudo que existe hoje, que você vê na televisão, juiz fazer o que não deve, já existia também. Ninguém é santo. Doutora, e nessa linha do que a senhora está falando, eu estou me lembrando que há tão pouco tempo, assim, a gente lembra da senadora Simone dizendo que não havia banheiro feminino no Senado, né? E a gente vê essa representatividade ainda pouca no STF, por exemplo, né? No próprio TJ, a gente vê a representatividade feminina pouca ainda. E a gente sabe que a mulher quer ocupar esse espaço... O Supremo já está zero, né? Exato. Mas a mulher quer ocupar espaço por competência. O que falta para essa coisa dar uma equalizada? Olha, aí a falha da sociedade, dos homens também, mas também das mulheres. Porque você vê, às vezes eu me pergunto, quando eu me vejo na situação aqui com vocês, aonde que eu errei lá atrás, que eu consegui ser presidente, como ela noticiou, derrotar 2 grupos e entrar, e não consegui fazer sucessora. O que eu fiz de errado aí? Não sei, porque eu sempre estimulei. As chapas, sempre a gente convidava colegas, tal. Você vê uma colega que ela está destacando. Tem um lado que a mulher, ela tem um problema. O escritório para cuidar, a casa para cuidar, os filhos para cuidar e às vezes até o marido para cuidar, né? Cuidar em todos os sentidos. Cuidar porque precisa de cuidado e cuidar para não perder o marido.
Então, é complicada a vida da mulher. Por isso, talvez, o número de mulheres que adentram a militância na OAB seja tão pequeno. Eu quero dizer para a Porque a senhora, OAB, ela te consome. quero dizer pra senhora que nessa bancada aqui, as senhoras são maioria, viu? Tá vendo? Em algum momento a gente venceu, Joel. Doutora Kátia, A próxima partir da pergunta. experiência que a senhora obteve, que abriu os caminhos para exercer uma liderança histórica, que orientação a senhora daria para jovens advogadas que desejam ocupar esses espaços de decisão e liderança? O que a senhora atribui que seria interessante, já que tem essa jornada tão exaustiva, diária, com seus compromissos, não só na sua casa, mas também com a sua profissão? Primeiro, você tem que participar da OAB. O advogado, ele tem um hábito de ver a OAB lutando por ele, mas ele não se vê inserido lá lutando pelos outros. Mesmo que ele já tenha progredido, ele já esteja um advogado de reconhecimento público, com nome relevante, ele não quer ir para dentro da OAB se dedicar à OAB. Todos precisam ir, participar, vai numa palestra, participa, questiona, tudo é muito importante. Agora, o que é um desserviço é a omissão do advogado em relação à OAB, porque daí ele está prestando um desserviço à classe. Então, a senhora atribui que a participação tem que ser ativa na OAB. Tem Ativa. que procurar as comissões. É não só se para integrar, cobrar, né? Não só para cobrar, mas também Pra participativamente. Né? E o que a senhora olha hoje nesse cenário que o universo do direito vive, né? Que a gente já falou de transformação com inteligência artificial, da motivação dos novos advogados que vêm aí. Qual é a sua percepção do que o que mudou do início da carreira da senhora, da jovem Helenice advogada, até hoje aqui, e o que a senhora acredita que precisa mudar dentro da profissão? Olha, mudou quase tudo, né? Mudou muito, né? O que não mudou é que o advogado continua precisando estudar muito, ler muito. Quem não gosta de ler não pode ser advogado. E tem gente que confessa, olha, eu não gosto de ler, mas então como é que ele é advogado? Sem leitura, o que você vai fazer? Para começar, quem não lê não sabe escrever, não é? E quem não lê não sabe interpretar. Quem não sabe interpretar vai transferir aquilo que o cliente noticiou para o papel como? Então, é muito importante ler, estudar e se impor. O advogado, vou usar um termo meio chulo, mas cabe bem aqui, o advogado frouxo não serve para ninguém, nem para a vida dele mesmo, porque daí ele não vai fazer carreira. Doutora Helenice, a gente já pode imaginar, e a gente falou aqui, não me lembro se na primeira parte ou agora, sobre essas transformações que aconteceram. A gente já pode imaginar um fórum, por exemplo, licença carrinho de supermercado, porque está aqueles monte de processos lá. A gente já caminha para isso, para digitalizar. Isso é seguro? Isso é uma vontade? Não, isso já está praticamente digitalizado. Já está encaminhado. A maioria dos tribunais já tem tudo digitalizado, né? E você acessa, como eu falei agora mesmo aqui em off para vocês, o escritório está aqui hoje, não é? Tudo que acontece no meu escritório vem aqui. E nós somos um grupo até bom, mas é tal coisa, se quer conversar, se quer trocar ideia, se está começando a desenvolver um trabalho, quiser trocar, é aqui. Se tem uma decisão que acabou de sair, a secretária manda aqui. Então, hoje, você está com a advocacia mais prática, né? Não tem aquele negócio. Você já imaginou quando a gente tinha que pegar esse processo, que era carregado num carrinho de supermercado, e ter que ler e procurar as páginas que realmente você podia ler? Não dá para ler tudo, não é verdade? Então é muito complicado. Eu fico imaginando como é que era a caça às jurisprudências, doutor, porque, pelo amor, como é que você vai achar isso aí? Nos livros, você acredita que era nos livros? É impressionante, mas era nos livros. Né? Aí, ali, tipo uma caça ao tesouro. Depois vieram os arquivos dos tribunais, né? Que era arquivo, na verdade. Né? A gente fala hoje, vê como digital, mas era arquivo. Eles tinham lá um meio que você acessava e tinha informação. Doutora, você me fez até relembrar que agora eu não consigo lembrar o nome do rapaz que vendia livros, mas eu me lembro que era uma Kombi. E ele trazia para nós as jurisprudências. Estou vendo ele. Exatamente, eu não consigo lembrar, nunca mais ouvi. Você está falando do Manuel, do baixinho? Sim, do Manuel, justamente. Que vendia livro para todo mundo. Manuel, tinha um magrinho. Ele tinha uma sala lá na Vila Cabade, ali
na 26 de agosto, em frente ao edifício 26 de agosto, do outro lado. E ele também andava, levava nos escritórios livros. E não tinha para quem quisesse, porque todos os livros que ele trazia eram aqueles que tinham Só os recém-saído, bons. mas assim, recém-saído já tinha mais de 6 meses, né? É, Então ele trazia essas novidades. Doutora, sim. entre tantos processos e julgamentos ao longo da sua trajetória, existe algum que permanece especialmente vivo em sua memória e o que ele representou para a senhora? Processo que eu tenha participado. Que você tenha participado, que você lembra assim com carinho, ou que realmente te estimulou a estudar mais, que fez parte da sua trajetória e é a pessoa que você se tornou. Olha, na verdade, eu sofro de um mal. Todo processo para mim é muito importante. Enquanto eu estou vivendo aquele processo, eu já esqueci o lá de trás, porque eu tenho que correr com esse. Mas, assim, alguns, claro, marcam muito, né? Eu vi situações... Teve um caso que ilustra muito a minha advocacia. Eu sempre fui um advogado de pequenas causas e grandes encrencas. Quer dizer, um monte de pequenas causas para ganhar algum dinheiro. Mas aquilo, para mim, não fazia mal, fazia bem, porque me abriam um leque de advocacia muito grande. Né? E isso vai não crescendo, claro, você vai ganhando clientes, né, que têm maior poder aquisitivo e você vai melhorando em termos de ganho. Mas nunca deixei de atender os outros. Isso eu não faço. Pode bater lá quem for que eu atendo. Às vezes, até contrariando alguém, mas eu estou atendendo. O que acontece em relação a isso? Uma certa vez, bateu no meu escritório um senhor que eu não conhecia. Muito falante, vim procurar a senhora por uma causa de um pessoal que está preso. Uma parte em São Paulo, outro em Três Lagoas. Não, em Goiânia, perto de Goiânia. E eu falei, mas como? Quem que me indicou, né? Porque é um problema tributário. O que eu menos fazia era tributário. Então, eu achei tudo muito estranho. Não, foi um colega da senhora lá do Paraná, conselheiro, que te indicou. E ele também tem interesse nessa causa, porque era tipo assim, seria um monte de dívida que esse pessoal desse frigorífico tinha, que estava pagando, e eu não vou falar por que eles foram, acabaram com eles para entrar outro grupo, que está aí hoje, então não preciso falar. Então, acabaram assim, prenderam todo mundo, vocês já viram isso? Prenderam todos os diretores. Quando eu fui contratada, tinha 3 presos em Goiás. Aí eu fui saber, tinha 8 em São Paulo, só que eu só fui contratada para os 3 de Goiás. Aí fiz o meu trabalho. Eu ainda fui lá olhar o processo. Aquilo me surpreendeu muito, me chamar para esse tipo, um porte muito grande para o meu tamanho aqui. Fui na Justiça Federal ver o processo. Já como você acabou de mencionar, não era pequenininho, um carrinho de supermercado, né? Aí eu falei, pedi emprestado para a juíza que estava com o processo. Falei, eu vou ver, eu queria dar uma olhada se eu vou pegar esse caso. Ela olhou para mim e falou, pega. Pessoa que nem falava comigo. Embora, o que me lembra, ela tenha sido minha aluna, mas ela não dava as horas, como dizia o outro. Aí, o que aconteceu? Eu peguei para ler, e à tarde ela já não era mais a juíza do processo. Ela tomou liberdade certo por isso, né? Que ela não era a juíza do processo. Fui no outro juiz, estou lá olhando, lendo o processo no que dava, né? E aceitei a causa. Aceitei a causa, fiz o meu trabalho na Justiça Federal e liberei os 3. E, realmente, como eram de grande porte, a pessoa que veio me contratar, quando eu falei que eu não queria porque era entre o Natal e o Ano Novo, e eu me programada para as festas, com criança e tudo, né? Eu não vou pegar. Falei, não, a senhora não está entendendo nada. Então, ele passou para mim o valor que estavam oferecendo, eu mudei de ideia. Eu tive que mudar de ideia. Não, o Natal a gente faz depois, vamos, Ano Novo, porque já tinha passado o Natal. E fui trabalhar para esse pessoal. Então, me chamou muita atenção o fato de não terem tido... acontecer isso no Brasil debaixo do seu nariz. Prender um grupo inteirinho só para fazer nascer um novo. Teve diretor que morreu de desgosto. Teve diretor que ficou doente.
Só um que era mais forte, a gente via que ele era mais forte. Tanto que ele brincava com tudo. Até o dia que ele me conheceu, ele brincou. Mas é a senhora que soltou nós dando risada. Entendeu? Porque cheio de advogado. Era o advogado deles, era o Maris, era o outro colega que foi de São Paulo, que foi presidente também. Era só gente grande. E ele me viu toda encolhida. Eu mesmo, eu já tinha soltado, fui lá receber. Lá em São Paulo receber. Então, me chamou a atenção você viver numa época que já estava antiguinha, vamos dizer assim, para assistir um negócio desse. Uma prisão, você imagina quantas famílias foram atingidas por isso, não é? Aí a gente vai vivenciando um monte de coisas, sabe? Caso, por exemplo, de mulher que matou o marido, aí no antigamente, ninguém queria defender. E assim, você via que na época a defensoria bem outra, não era isso que é hoje. Aí estava todo mundo torcendo o nariz para aquele negócio. Eu adorei fazer aquele júri, sabe aquele troço de revanche? Mas só deu 4-3, viu? Não deu 7-0, não. Olha como o negócio era complicado. Deu 4-3. Mas era uma causa assim, que me marcou muito, né? Você vê uma pessoa ali, ela matou mesmo o marido, mas tinha que matar. Ou matava ela ou morria. Então, uma legítima defesa bem explícita. Mas a mulher não matava o marido, né? Doutora, continua não matando. E nós vivenciamos aí também, a senhora falou desse preconceito, vamos dizer assim, né, praticamente, mas a gente vivia nessa época que tinha até um dispositivo legal chamado legítima defesa da honra, que é para quando o homem matava a mulher, quer dizer, é verdade. Era praticamente permitido. Não era a mulher matar o marido. Pois é. E aí a senhora me atentou para um fato que eu realmente não sabia. Quer dizer, além disso, ainda tinha esse outro lado ainda. Mas esse aí foi o caso da Ângela Diniz. Não, e é muito recente isso, né, Stephanie? Foi o caso da Ângela Diniz, foi o caso da mulher aliás, do Lindomar Castilho, que teve a pena reduzida, um cantor, né, que matou a Helena de Gramont, se não me falha a memória. Né? E assim, a gente está falando isso, olhando e ainda enxergando esses fatos à luz da história. É muito recente isso. Não é uma história de coisa antiga, não. É uma história que... Tá certo que eu tô antiguinha, né? Mas é uma história que vem vindo. Acontece. Agora, eu não quero ser o inimigo da tecnologia, mas eu queria que a senhora falasse um pouco para aquele advogado que é o estudioso ainda, que é aquele que gosta de ler bastante, né, que gosta de trabalhar. E aí chega uma galerinha que fala assim, isso aqui eu jogo na IA e descubro aqui. Então, como é que a gente vai conseguir fazer essa, eu não digo transição, mas juntar isso para que sejam ferramentas úteis? A IA é uma arma, é igual o revólver. Você só pode saber usar muito bem, senão não usa. Porque se usar o IA mal, você se dá mal. Porque a IA, ela é do bem e do mal. Vocês viram há pouco tempo história de advogado que copiou o que não devia da IA, juiz que deu sentença e inseriu na sentença matéria que não era atinente à sentença, foi para a imprensa, né? Acaba com a pessoa. Agora, não é só isso. O mal que faz a IA é a pessoa achar que pode estudar menos, só usar a IA. Justamente, a senhora falou algo muito importante, porque hoje os alunos que estão aí saindo da faculdade, eles não têm o hábito da leitura, escrevem mal, precisa ter uma criticidade, né? Principalmente para utilizar a IA com um julgamento, ou seja, eu utilizo ela, mas tendo o conhecimento, aí ela vira ferramenta e não a escolha própria. O problema maior, posso fazer um? Sim, claro. É que o aluno, que ele lê pouco, ele já é mal formado, ele não sabe ler. Porque você está saindo hoje como chama essa primeira fase, do ensino fundamental, o aluno que conclui o ensino fundamental, e se você der um texto para ler, ele não lê direito. Ele não sabe ler direito. Então, como que um saindo do fundamental não lê direito, ele vai chegar a ser advogado? Se a gente tinha A, B, C, segundo ano. No segundo, você já sabia ler. O ABC você fazia num ano só, ou às vezes em 2, quando era mais fraquinho. Aí, quer dizer que no segundo ano, você estava no segundo ano, você já lia tudo. No segundo ano de colégio. E por falar nisso, né, doutora, hoje os professores eles falam muito de vamos mudar um pouco essa linguagem, tirar um pouco do juridiquês, mas tem uma coisa muito bonita ainda no jeito de falar que eu acho que tem que ser preservado, né? Existem algumas liturgias, não sei se é o nome que ele daria isso, que a gente precisava preservar, né? E talvez nessa ânsia de modernizar tudo. A questão do juridiquês dá para tirar e não dá, porque a lei não tira.
porque ela tem que ser diferenciada, não é? O texto da lei. Então, você tem que ter o juridiquês para traduzir o juridiquês, mas você tem que ter conhecimento dele. E o que a profissão de advogado significa para a senhora, doutora? Realização. Realização. Profissional total. E se a gente fala da relevância dela para a sociedade, assim, se a gente tivesse que fazer uma argumentação agora, por que a nossa profissão de advogado é importante? Quando eu digo nossa, da senhora e dos seus colegas, tá? Porque quem defende a sociedade contra os maus tratos do Estado é o advogado. Ou ele é procurador, ou ele é, né, procurador da República, procurador do Estado, ou ele é advogado do dia a dia. Então, é importantíssimo, é defender a sociedade. Muito importante. Joel, eu vou roubar sua pergunta, eu posso? Você pode ficar à vontade. E como que a senhora Pede gostaria vênia. de ser Pra lembrada minha pergunta, Steph. para as próximas gerações? Porque, por exemplo, a gente falou da sua conquista na OAB, a gente falou da sua transição da área criminalista para a área aí de direito civil, que a senhora continua atuando até hoje. Como que a senhora gostaria que as futuras gerações lembrassem da Helenice advogada? Bom, primeiro, assim, a gente não quer servir de exemplo, porque acho que nem todo mundo serve, para todo mundo a gente não serve, né? A questão de ser guerreira, que comigo é perder uma batalha e começar outra, então. A outra é a ética, que advogados sem ética, aliás, pessoas sem ética, não é? A questão que você aprende lá do seu pai e da sua mãe, de ter moral, de passar para os seus filhos, né? De servir de exemplo dentro da família, a família também para você, o advogado tem que ter isso. Então, você sempre, às vezes, você está vendo, eu vejo novela, adoro novela. Quando dá, vejo uma, mas vejo duas, às vezes. O que você vê hoje na novela das 8, das 9, não sei? O filho que idolatrou o pai vê aquilo desmoronar. Então, na advocacia também. Você sempre tem um ídolo na advocacia. Eu tive pessoas assim que eu babei de admiração. Muitas permaneceram em pé, mas algumas desabaram. É muito triste isso. Então, você também tem que ver quando você escolhe. Por isso que eu te digo, a gente nem sempre está servindo de exemplo. Tem que ver. Né? Já pensou? A pessoa se reflete em mim, eu vou lá e faço uma bobagem. Você tem que ter cautela com essas coisas. Aliás, eu não quero ser, desculpa, eu não quero ser novelista, não, mas nós estamos acompanhando a das 8, tá uma briga de pai e filho na novela que tá coisa louca, né? Terrível. Até eu comentei com meu marido, assim, na ótica ética, talvez o filho não esteja errado, mas na moral, vamos falar, que é aquilo que te norteia no dia a dia, para que ele tinha que se voltar contra o pai se tem milhares de advogados? Podia outro colega dele falou, meu colega, você vai trabalhar nisso. Eu não vou trabalhar contra o meu pai. Então, é muito questionável ali, aquela novela, ela tem um... Eu quero dizer que eu não estava assistindo, é que eu passei na sala, doutora Cátia, e estava ligado, não que eu fosse assistir. Eu também, eu passo todo dia. E para um pouquinho. Eu passo rapidamente durante 1 hora e fico sentada, assim, todos os dias. Mas, Olha, a novela é interessante esse assunto, ela é satanizada, né? Mas ela tem o seu lado também. Claro que você não pode colocar... Você pega uma novela das 6, essa eu passo e vejo, das 7, se não me engano. Cenas de sexo explícito quase, né? Seria para nós um sexo explícito, para nosso tempo, né? E é um absurdo. Isso é um abomino. Agora, você vai lá ver uma novela das 9, seu filho já tem que estar dormindo, porque ele tem que ir para a escola no outro dia, né? E também não precisa ser nada explícito, podia ser menos, né? Mas eu gosto de uma novelinha. Aquela água com açúcar, então eu adoro. Todos gostamos. Eu acho que ajuda a gente até desopilar do dia. Erguer as pernas, descansar. Mas nós estamos... Eu falei de novo eu com o meu saudosismo. Mas eu acho que essa é a última que a gente vê junto ali, Tony Ramos e Antônio Fagundes, porque a coisa tá ficando... Não, então colocaram juntos os dois na novela, né? Achei muito legal isso, né? Muito legal. Felizmente um morreu no meio da novela, da trama. Pois é. Doutora Cátia. Bom, doutora, nós estamos aqui agora chegando a um período do nosso quadro, já quase finalizando, e vou fazer algumas perguntas rápidas para que você possa responder para nós. Qual
Qual foi o seu maior orgulho da sua carreira? Ser presidente da OAB. Qual foi a decisão profissional que exigiu mais coragem? Decisão profissional, deixar a advocacia criminal e mudar radicalmente. Quem mais influenciou sua trajetória? Olha, aí foram muitos, né? Como eu contei a história do primo, né? Eu achava fantástico o jeito dele, a condição de fala dele, que a gente não tinha, né? Para começar, eu era uma menina de periferia, uma família bem humilde, né? Então, ele vinha de São Paulo todo ajeitado e falando bonito, né? Me incentivou muito aquilo. Eu já gostava, não sei de onde que eu tirei esse negócio de querer ser advogada, não. Qual momento profissional melhor representa a sua trajetória? Qual o momento profissional que representa melhor a minha trajetória? Alguns momentos, como participar das mudanças institucionais do Brasil. Se pudesse reviver um único dia da sua profissão, qual escolheria? O dia que eu fiz o primeiro júri. É uma sensação ímpar, aquela que as pernas amolecem, tem que pedir um tempo para tomar água. Então, é muito bom, mas é muita emoção. Eu imagino. É muita emoção. Qual foi a maior lição que a advocacia lhe ensinou? Olha, perseverança. Se tivesse de definir a advocacia em uma única palavra, qual seria? Satisfação. Bom, dito isso, a gente vai chegando ao fim desse primeiro podcast Calendário Jurídico com entrevistas especiais em homenagem aí ao mês do advogado. Hoje conhecemos muito mais do que a primeira mulher presidente da OAB Mato Grosso do Sul. Conhecemos uma história de coragem, persistência, compromisso com a justiça, né, Joel? Exato, doutora Eunice, obrigado por compartilhar com a gente essas histórias aí, né? E dizer que a gente se enriquece muito, né? De poder compartilhar. Eu sou do tempo que a advocacia brigava mais no sentido de que juiz que não servisse, a OAB ia para cima. Isso precisa ficar firme, porque às vezes a gente vê histórico de juiz que todos já sabiam que não ia bem e a OAB não se manifestou, o próprio judiciário acabou tirando, né? Então, podia ter sido a OAB onde é a vanguarda disso aí, né? Doutora Kátia, obrigado também por ter participado com a gente aqui e ajudado-nos a fazer esse quadro tão bom, né, Stephanie? Com certeza. Muito obrigada pela presença da senhora. Eu que agradeço a lembrança do meu nome. Imagino, para colocar toda a tua trajetória e espero que esse podcast possa inspirar gerações que ainda virão e que possa permanecer viva aí todo o legado que a senhora deixou para nós e que ainda está aí trabalhando, que é o mais importante, né? Porque Tomara, não é a idade. se for bom que... A senhora conseguiu aqui hoje lembrar do nome do livreiro que eu não me lembrava. Né? Muito obrigada. Mas muitas vezes o livreiro na porta. Né? Exatamente. Você que está acompanhando a gente no YouTube ou está assistindo esse podcast, e essa é uma realização do Grupo Figueiró de Comunicação, com produção da Rádio Antena 1. Durante toda a semana a gente traz aí um personagem, né, uma pessoa que vivencia e vivenciou toda essa história da advocacia no nosso estado, né, Stephanie? Bora? Bora, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.